No início da ocupação portuguesa, o que se conhecia do território brasileiro foi dividido e distribuído como capitanias hereditárias. Caberia então aos donatários das terras garantir o domínio da coroa naquele espaço, negociando sua presença com os indígenas locais ou submetendo-os de forma violenta, de modo que eles próprios deixassem o litoral, reconstruindo suas moradias mais ao interior do Brasil. Acontece que para boa parte desses povos, tal ocupação não seria aceita sem que antes houvesse muita luta, já que a guerra por territórios era algo conhecido também em sua cultura. Foi esta resistência indígena que levou ao fracasso a tentativa de colonização da região da capitania de São Tomé, doada a Pero de Góes da Silveira no ano de 1531. Mas não só isso. As fracassadas campanhas dos colonizadores contra os moradores locais contribuíram ainda para a construção da imagem aterrorizante que se fez dos indígenas Goitacá, até hoje tidos como os mais temidos pelos europeus no início da ocupação do Brasil. O grupo indígena Goitacá viveu entre os atuais estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, e por não ser falante da língua tupi, foi chamado pelos colonizadores de tapuias. Grande parte das informações que se tem sobre eles vem dos relatos dos viajantes ou colonizadores daquela época. Sendo assim, é possível que tenha havido um certo exagero na imagem brutal e bárbara construída sobre estes povos, que nada mais eram que guerreiros lutando em defesa do seu território. Com relação à sua aparência física, de acordo com os registros, os Goitacá possuíam a pele mais clara que a dos demais grupos. Eram também mais altos, fortes e costumavam ostentar uma vasta cabeleira, aparada apenas na parte da frente. Andavam totalmente nus e tinham por hábito pintar seus corpos com a tinta retirada do genipapo. Consta que também eram excelentes nadadores e pescadores, costumando utilizar como adorno os dentes dos tubarões abatidos por eles com uma espécie de lança de madeira. Exibiam um total domínio do arco e flecha, tanto quanto das lutas corporais, levando terror aos seus inimigos nas batalhas travadas em defesa do seu território. Viviam da caça e da pesca, pouco se dedicando à agricultura, plantando somente alguns tipos de legumes para a subsistência. Por estarem em áreas de banhado, suas moradias eram construídas adentrando os rios e lagoas, e diferente dos outros povos, não tinham por costume dormir em redes, mas sim em cima de esteiras, confeccionadas com folhas e palhas. A fama de bárbaros selvagens atribuídas aos Goitacá vinha sobretudo do desinteresse destes povos em manter qualquer contato com os colonizadores, mesmo no que dizia respeito ao já conhecido comércio de trocas que era mantido pelos demais grupos. Esta relação comercial, quando existia, se dava sem a presença deles, que costumavam depositar os itens em algum local mais distante, posteriormente retornando para buscar alguma mercadoria deixada pelos europeus. E provavelmente esta tenha sido a única forma encontrada pelos brancos para vencê-los. Imbatíveis nas lutas corporais, velozes em suas rotas de fuga e excelentes no manejo do arco e flecha, somente o inimigo invisível seria capaz de derrubar os senhores absolutos daquelas terras. Desta forma, utilizando-se do comércio das trocas, os colonizadores conseguiram espalhar dentro do grupo a varíola, que intencionalmente foi deixada presente nos produtos ofertados a eles através do escambo. Estima-se que mais de 12.000 tenham morrido em decorrência da doença, para a qual não possuíam nenhuma imunidade. Outros tantos sobreviventes podem ter se espalhado se juntando a outras nações indígenas. Por isso, é comum se ouvir dizer que tal epidemia tenha sido responsável por dizimá-los ainda no século XVII. A partir do século XX, com a descoberta de sítios arqueológicos na região onde eles estiveram, mais e mais informações sobre seu modo de vida puderam ser compartilhadas. Mas antes disso, Júlio Feidi, um político e intelectual dos campos dos Goitacazes, pesquisou por conta própria o cotidiano dos primeiros donos daquelas terras.
Através de sua obra, ele tentava desmistificar a figura selvagem e bárbara construída dessa nação indígena, citando, por exemplo, a hospitalidade deles com alguns fugitivos e náufragos que chegavam na região. O fato é que, embora parecessem assustadores aos olhos dos brancos, os indígenas da nação Goitacá foram bravos guerreiros lutando em defesa do seu território, ou até mesmo auxiliando outros povos que, assim como eles, não aceitavam ser submetidos pelos colonizadores que aqui chegavam.